Deus é luz e veio te trazer para a luz e te fazer uma luz dentro da tua casa. E você que tem a Jesus no coração, aleluia, deixa essa luz brilhar na tua família, brilhar na tua casa, brilhar no teu trabalho, brilhar na tua vizinhança, onde você estiver. Que Jesus que está no teu coração brilhe. Brilhe, a luz dele resplandeça alcançando as almas que estão perdidas, as almas que estão abandonadas, almas que estão ali sem o caminho, sem direção, sem a verdade, sem a vida. Que o Senhor possa falar com você nessa manhã, comigo, através da santa palavra. Quem sabe você vai dizer assim, mas essa palavra não é de cura. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela nos liberta. E quando ela nos liberta, nós somos curados. A palavra de Deus, ela nos transforma. E quando nós somos transformados, nós somos curados. Então, toda a palavra de Deus, ela veio para curar. Ela veio para curar a nossa alma, ela veio para nos libertar do nosso pecado espiritual, é pecado escondido da alma, pecado qual é só o Senhor conhece que está no nosso coração. Então, aleluia, Jesus, muitas das vezes você quer a cura do corpo, mas o Senhor quer primeiro curar a tua alma. Sabe por quê? Uma alma curada vai saber receber o milagre do corpo, vai saber receber a porta aberta, vai saber receber aquilo que tem que for te dado aqui na terra, sabe por quê? Porque você sempre vai glorificar o nome de Deus, você não vai se afastar do caminho do Senhor, porque recebeu ali o seu milagre e agora eu vou embora. Agora eu vou fazer que nem aqueles leprosos. 10 foram curados e só um voltou para agradecer a Deus. Então Jesus ele não quer que só um volte para agradecer a Ele. Jesus ele quer que os 10 estejam na presença dele, continuem na presença dele. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando e vai levar a sua igreja, vai arrebatar a sua igreja, vai levar você, aleluia, e tirar desse mundo de aflição, desse mundo de luta, desse mundo de enfermidade. Como é que pessoas podem ser felizes com tanta dor que está acontecendo, com tanta maldade, com tanta morte, com tanta miséria, com tanta guerra? Como que nós que servimos a Jesus, podemos nos alegrar sabendo que tem tantas vidas sem alimento, sem veste, tantas vidas que não têm onde dormir, que não têm o que comer, tantas vidas que estão com câncer, tantas vidas que estão na guerra, tantas vidas que perderam tudo nas enchentes. Como é que pode pessoas viverem, dizerem que está feliz, sabendo que o seu próximo está sofrendo? Quantas vidas acorrentadas nos cárceres, nas drogas, no tráfico, na prostituição? Quantas vidas comemorar, sabendo que Jesus está triste, sabendo que Jesus está vendo tudo isso, que as pessoas não querem Ele, não querem o amor dele, não querem se arrepender, não querem amar o próximo. Sinceramente, nós temos o que comemorar nessa terra. O Senhor disse amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, se nós amamos o próximo, nós estamos vendo próximos sofrendo, chorando, escravo do maligno, acorrentados no engano, acorrentados na miséria, acorrentados por falta de amor, enfermos, hospitais lotados, UTIs lotados, cárceres lotados de pessoas ali, enferma da alma, escrava do maligno, escrava dos seus entendimentos, que foi cauterizado a ter uma vida de engano, uma vida fácil, e essa vida fácil está levando à destruição. Como podemos comemorar? Você acha que, sinceramente, o Espírito Santo de Deus, ele está olhando para a nossa comemoração, olhando para a maldade que está no coração do homem, ou está olhando para o sofrimento que está acontecendo na casa da família, dessa esposa a qual o marido foi embora de casa, desse esposo ao qual foi embora de casa, dessa mulher que foi embora de casa? Ah, temos que conhecer o Mestre, nós temos que conhecer Jesus. Aleluia, Deus, que Jesus é esse que ele vai se alegrar.
enquanto almas estão escravas do maligno, enquanto almas estão afastadas do caminho, enquanto almas estão vivendo a sua própria vaidade, os seus próprios deleites, mas não adoram a Deus. Não adoram a Deus em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus, Espírito Santo, que o Senhor possa libertar o nosso entendimento das nossas vaidades, dos nossos enganos, dos nossos deleites, e que nós possamos ter um coração a qual ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a nós mesmos. Aleluia, Deus, porque isso é o que agrada ao Pai, é isso que agrada ao Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque quando muitos estavam comemorando o dia do seu nascimento, ele estava chorando. Ele estava chorando como intercessor pela alma perdida. Ele estava chorando como intercessor pelos enfermos. Ele estava chorando como intercessor ao lado do Pai. Aleluia, Jesus, por aqueles que vivem na rua. Ele estava chorando, aleluia, ao lado do Pai, pela esta mulher a qual o marido abandonou ela e seus filhos. Aleluia, pelo um prazer lá fora. Enquanto muitos estavam comemorando a ele, ele estava intercedendo ao Pai. Aleluia. Ele é o intercessor, ele não deixou de interceder. Jesus está sentado à direita do Pai, intercedendo por todos nós, intercedendo pelos aflitos, intercedendo pelos aqueles que estão acorrentados em cativeiros de engano, de droga, de prostituição. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu santo nome. Enquanto muitos estavam comemorando, Jesus estava livrando a tua família, os teus filhos da morte, os teus filhos de ser assassinado. Enquanto muitos estavam comemorando, Jesus estava trabalhando, Jesus estava trabalhando, Jesus estava trabalhando, intercedendo, vigiando a tua família enquanto você estava comemorando. Ele estava guardando a tua família na viagem, no trabalho, num leito de hospital. Aleluia, Jesus. Esse é o Jesus que se apresenta a nós, não é esse que o mundo apresenta, mas aquele, aleluia, qual a palavra de Deus nos apresenta. E aqui que o Senhor possa continuar falando conosco através da santa palavra e nos libertando de todo engano, de toda vaidade, de toda mente que foi cauterizada pelo Deus deste século. Aleluia, Jesus. A palavra que o Senhor me deu está aqui no Evangelho de João, capítulo 8. Amém. Que essa palavra venha falar comigo e com você e venha nos renovar o Evangelho de Cristo. E eu recebo muitas acusações. Eu recebo acusações, né? Que é mais uma querendo ganhar dinheiro. Eu fico olhando, né? Muitos, como a obra de Deus está. Por causa dos escândalos, nós somos acusados. Por causa de escândalos e escândalos, pessoas chegam com tanta maldade. E esse trabalho é para ganhar almas para Jesus, é para orar por vidas, é para orar por famílias, é para orar por enfermos. Esse é o propósito de estar aqui em união com você, em união primeiro com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, orando por vocês e orando também pela minha vida que eu preciso. Então, aqui, Evangelho de João, capítulo 8, diz assim: Porém, a mulher apanhada em adultério. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. Que aqui fala, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus era alguém que gostava de estar no monte. Ele estava no monte pregando, ele estava no monte orando, ele estava no monte ensinando, ele estava no monte reunido com os irmãos, ele estava no monte com os pecadores, ele estava no monte com os discípulos. Jesus sempre está conosco, não é isso? Jesus sempre está com você, sempre está com os aflitos. Jesus sempre está com aqueles que querem a Ele, que se achegam a Ele, que precisam da palavra dEle. Jesus, aleluia, sempre está quando você, aleluia, Deus quer. Aleluia, está na presença dele. Então, e aqui no versículo 2 diz: E pela manhã cedo, tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. Olha,
pela manhã cedo. Jesus não acordava tarde. Interessante que Jesus, ele vivia trabalhando, ele vivia socorrendo os enfermos, ele vivia levando o evangelho, Jesus, ele vivia expulsando demônios, Jesus vivia curando os paralíticos, os cegos, Jesus vivia levando o evangelho a toda criatura. Jesus, ele não era aquele que acordava tarde, Jesus não era aquele que dormia cedo, Jesus, aleluia, Jesus que sempre estava ali para fazer a obra do Pai, para fazer aquilo que o Pai o enviou nessa terra. O Pai o enviou nessa terra para levar o Evangelho, para mostrar a fé, para mostrar a obediência, porque Jesus obedeceu o Pai. Jesus sempre obedecia ao Pai, Jesus sempre trabalhava. Todo bom trabalhador, né? Aleluia, Jesus. Todo bom trabalhador, aleluia, Deus, ele não consegue ficar parado, não é isso? Quando ele não está trabalhando fora de casa, ele procura um trabalho dentro de casa, ele procura um trabalho, aleluia, que ele possa fazer. Me lembrou agora o Espírito Santo. Mulheres, quando estão desempregadas, elas começam a aprender um artesanato, fazem bolo, colocam ali, tudo fazem para vender. Tudo que elas podem, elas fazem para vender, para colocar um dinheiro para dentro de casa. Homens, quando estão desempregados, vão atrás de bico, capinar um terreno, fazer um trabalho, pintar uma casa, ficam em busca de trabalho. Então, o trabalhador, ele não para, ele não consegue viver parado. Ele descansa um pouquinho, já está desperto, já está trabalhando. Mulher, ela descansou um pouquinho, depois já está limpando a casa, já está cuidando tudo de novo, deixando tudo limpinho. Então é assim. Jesus era aquele que não parava. Descansava um pouquinho ali, tomava um alimento, bebia uma água e continuava pregando o evangelho, continuava ali o trabalho qual o Pai o enviou. E aqui no versículo 3 diz assim: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Agora vamos nos colocar no lugar desta mulher. Eu não sei qual é o teu pecado, eu não sei qual é o teu erro, a tua falha, eu sei qual é o meu pecado, qual é a minha falha, eu sei aquilo que eu estou errado. Vamos nos colocar ao lugar dessa mulher. Eu adulterei e me pegaram e me colocaram na presença de Jesus. E me colocaram ali na presença do povo para ver um julgamento sobre a minha vida. Porque eu tinha adulterado, eu tinha pecado e eu fui pega no adultério. Muitos têm pecado, muitos estão em adultério escondido, muitos estão em adultério achando que ninguém está vendo, mas aquele lá de cima, os olhos dele estão sobre todas as coisas. Então, aquele lá de cima, o Senhor Deus, ele nos pode nos perdoar ou nos condenar. Do Senhor vem o perdão para a nossa vida. E essa mulher, ela foi pega em adultério e pondo no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Olha só, os acusadores, quantos acusadores teus? Vê as tuas falhas e nem nas suas orações te apresento a Deus. Mas Deus, ela fez isso. Mas Deus, ele fez isso. Mas Deus, ele está em adultério, ela está em adultério. Mas Deus, ele pecou comigo. Mas Deus, ele está errado comigo. Mas Deus, ela está errada comigo. Mas Deus, ela não foi certa comigo. Ele não foi certo comigo. E nós estamos ali em oração apresentando o quê? O pecado. Você está orando e apresentando o pecado dos outros. Orar para as vidas ser liberta é uma coisa. Agora, na oração, apresentar o pecado dos outros, dizer está em adultério, está errado, é totalmente diferente. Agora, você orar, Senhor, meu marido está em adultério, perdoa ele, liberta ele, faz a diferença na nossa oração. E aqui esses já chegaram apresentando a mulher, que a mulher foi pega em adultério. E aqui diz: e na lei nos mandou Moisés que os tais sejam apedrejados. Tu, pois, que diz, e na lei de Moisés, sabemos muito bem que o adultério era pecado de morte, que seria apedrejado.
E eles querendo provar a Jesus, querendo saber se Jesus ia obedecer à lei de Moisés, eles perguntaram. Isto dizem a eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Tá vendo? Pegaram a mulher em adultério, levaram até Jesus, mas o que eles queriam? Eles não estavam preocupados com o adultério da mulher. Eles estavam preocupados em acusar Jesus. Eles estavam preocupados em ver o que Jesus ia fazer com aquela mulher. Se ele ia obedecer à lei de Moisés, porque tinha o quê? Que apedrejar, não é isso? E aqui diz: E isto diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Olha só, Jesus, né? Com uma paciência, conhecendo quem eram os acusadores, conhecendo quem era a pecadora, conhecendo todas as coisas, porque o Senhor era, Jesus é profeta na terra. Então Jesus conhecia o profundo escondido de cada coração ali. Ninguém estava ali, aleluia, Jesus, enganado aos olhos do Mestre, porque Jesus não era cego. Jesus enxergava o profundo escondido de cada alma ali. Jesus, aleluia, conhecia a alma daquela mulher adulta, daquele coração, daquela mulher que tinha sido pega em adultério, como conhecia o coração daqueles que trouxeram a mulher ali para julgar, para ver o que Jesus ia fazer, mas Jesus sabia que eles ali, com aquela prática, estava querendo o quê? Acusar o próprio Jesus. Você está entendendo? Muitas das vezes alguém vem falar mal para você. Muitas das vezes alguém vem contar o pecado de alguém para você, mas essa pessoa sabe o que está querendo te acusar também. Está querendo ver o teu erro. Está querendo ver a tua falha. Está querendo ver o que você vai fazer. E então, muitas das vezes, por isso que a palavra de Deus, maldito o homem que confia no homem, não podemos confiar no nosso coração, nós temos que confiar no coração de Deus, nós temos que confiar naqueles que têm um coração segundo o coração de Deus, naqueles a qual o Espírito Santo habita no seu coração. Então, aleluia, muitas das vezes as pessoas vêm falar do pecado dos outros para você, mas na verdade a intenção é querer saber o teu pecado, é querer também te acusar. Aleluia, Jesus, por quê? Porque se aquele que acusa, aleluia, alguém também é acusador nosso. Então era isso que Jesus estava ali falando e Jesus estava ali vendo. Aleluia, e diz aqui o quê? Isso diziam eles, tentando para que tivesse de que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, atira a primeira pedra. Você está entendendo? Jesus ali escrevendo na terra, aleluia, Jesus, e eles ali acusando. E eles ali querendo saber o que o mestre iria fazer com aquela mulher. Queria saber que sentença ele daria àquela mulher, porque Jesus estava ensinando o quê? A palavra de Deus. Jesus veio o quê? Ensinar o evangelho. Jesus veio o quê? Ensinar o perdão. Jesus veio o quê? Cumprir a lei, obedecer os mandamentos. Mas Jesus, além de vir obedecer a lei, ele veio trazer o perdão. Ele veio trazer o perdão aos pecadores. Então, aqui os acusadores de Jesus não aceitavam que Jesus, para ele, aleluia, Deus, ele tinha que condenar aquela mulher, porque aquela mulher foi pega em adúltero. Agora, olha só o que foi que Jesus respondeu a eles. E como se perseverasse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, é o primeiro que atire a pedra contra ela. Olha só Jesus. Jesus sabia que todos eram pecadores, não só aquela mulher no adultério, mas os acusadores eram pecadores. Sabe por quê? Os acusadores estavam tramando para matar a Jesus. Os acusadores, além de tramar para matar aquela mulher porque foi pega em pecado, estavam tramando contra o próprio mestre, contra o próprio filho de Deus, e eles sabendo que todos estavam em pecado. Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Atire contra aquela mulher. Oh, que forte, né? Que forte.
Já pensou se nós que atire a primeira pedra contra ela? Então, dizer para você, perdoe, deixa na mão de Deus, deixa na mão do Senhor. Não se preocupe, ora para essa mulher se arrepender. Não condene ela, não condene ele, não julgue ela, não julgue ele. A palavra de Deus, ela já nos julga, a palavra de Deus, ela já nos mostra a verdade. Então, o Senhor estava dizendo, mostrando aqui que todos tinham pecado. Todos nós temos a nossa falha, nós não podemos matar ninguém. Nós não podemos dizer essa pessoa vai para o inferno. Você sabia que tem pessoas que dizem tu vai é para o inferno? Tem pessoas que lançam os outros no inferno e é mais fácil Jesus salvar aquela pessoa e se a outra não se arrependeu, ela ir para o inferno. Então não adianta você dizer, aquele vai para o inferno. Todos nós temos nossas falhas. Todos nós, o Senhor está dizendo aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então não adianta falar da mulher adúltera, não adianta falar do esposo adúltero, não adianta querer julgar, não adianta querer condenar eles, não adianta. Eu já vi mulheres condenando as mulheres as amantes, e chamam elas de prostitutas, chamam elas não sei de quê, e chamam elas de. Amaldiçoam tanto essas mulheres. E são pessoas que pedem até oração para restituição do seu casamento, mas condenando o pecador. O que que o Senhor quer que a gente entenda? Estamos orando para o marido estar liberto, está orando. Nós estamos orando sim, mas não condene, não condene essa adúltera, não condene a ele. É isso que o Senhor quer dizer. Não condene aqueles que estão no pecado. Era isso que Jesus estava dizendo. Por quê? Porque nós estamos num tempo do arrependimento. Jesus veio para nós nos arrependermos, todos nós, independente de qual for o seu pecado, o meu pecado. Jesus, ele quer que a gente venha se arrepender. Então, nós não estamos aqui para condenar ninguém. Nós estamos aqui para levar o arrependimento tanto a eles como a nós, a termos uma vida de arrependimento, a sermos perdoados por Jesus, a sermos aquele que nos arrependemos do nosso pecado e seremos salvos, e seremos libertos, e seremos curados, e seremos alcançados pela salvação. Então é isso que o Senhor estava dizendo aqui: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, antes de falar, olha, aquela mulher é uma amante, aquela mulher é uma prostituta, aquela mulher é uma mulher como a mulher mais maldita do mundo, porque se envolveu com seu marido, mas sinceramente, os dois pecaram, os dois erraram. Os dois tiveram brechas para que o inimigo agisse, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas contra a potestade e principados. Então é mais fácil guerrear entre nós do que guerrear com o reino das trevas. Para guerrear com o reino das trevas, nós temos que ter Jesus no coração. Para guerrear com o reino das trevas, nós temos que ter uma vida de santificação, de oração, de jejum, procurar fechar as brechas, porque se nós formos guerrear com o reino das trevas, ele sabendo que tem uma brecha, meu filho, ele passa por essa brecha e faz um estrago em nossas vidas. Por isso que antes de levar o evangelho, eu tenho que renunciar a muita coisa. Antes de eu entrar numa guerra de oração, eu tenho que santificar a minha vida. Antes de eu entrar numa guerra contra o reino das trevas, eu tenho que procurar ali, ó, consertar o meu altar. Eu tenho que procurar viver a vida ali a qual o inimigo não venha e venha me destruir, venha me derrubar, venha acabar com a minha vida. Então, aleluia, entrar em guerras, aleluia, Jesus, eu preciso de estar o quê? Preparada. Eu preciso de estar o quê? Armada. Que armas são essas? A palavra de Deus, a oração, a vigilância, o jejum. Aleluia, Deus. A palavra de Deus é a nossa espada contra o reino das trevas. Muitas das vezes você entra em batalha de oração, mas não conhece a palavra, não estuda a palavra, não sabe nada da palavra, não sabe que a palavra de Deus é a tua espada contra o reino espiritual, mas você está lá
na batalha. Ah, eu vou orar tantos dias, está orando tantos dias, mas não está usando a palavra nessa batalha. Então, a palavra de Deus, ela é a nossa espada contra o reino das trevas. Não é pela nossa palavra, mas pela palavra de Deus. Não é pela nossa força, mas é pela força de Deus. Oração é guerra espiritual. E muitas das vezes você não aguenta. E muitas das vezes o inimigo não vai guerrear com aquele que está lá, não. Ele vai guerrear com você que está orando por teu marido ser liberto. Ele vai guerrear com você, com os que está orando por teu marido voltar para casa. Ele vai guerrear com você para essa alma largar as drogas. Você sabe, aleluia, Jesus, que você, quando entra em oração, você está em guerra. Você entrou numa guerra por vidas. Você entrou numa guerra por libertação. Você entrou numa guerra por cura, você entrou numa guerra para vidas ser salvas. Aleluia, Jesus. Mas o que que acontece? Aleluia, o inimigo vai querer te parar. Ele vai fazer de tudo para você parar de orar, de buscar a palavra, de jejuar, de santificar a sua vida. Ele vai procurar ali, examinar. Lembra que aqui eles trouxeram a mulher adúltera na presença do mestre, mas eles estavam querendo o quê? Acusar o mestre. Eles estavam querendo ver o que o mestre iria fazer, iria falar. Eles queriam pegar o mestre na palavra. Como o mestre iria agir com aquela mulher adúltera? Ia obedecer a lei que teria que ser apredejada? Jesus veio não só obedecer a lei, mas cumprir a lei. E Jesus veio cumprir a lei diferente do que eles estavam ali esperando. Jesus, ele veio dizer o quê? Perdoar. Ele veio acrescentar na lei o perdão. Ele veio acrescentar na lei esse perdão ao que disse: se tu se arrepender dos teus pecados, tu não serás condenado. E é isso que ele diz à mulher logo adiante. E tomando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouviram eles isto e, acusados pela sua consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Tá vendo? Todo aquele que tem uma mente acusadora, uma mente ali que está em pecado, ele te deixa falando sozinho. Sim. E foi isso que fizeram com Jesus. Saíram e deixaram o mestre. Sabe por quê? Porque neles haviam acusações. Saíram e não quiseram mais falar com Jesus. Sabe por quê? Porque sabia que neles haviam pecado. E Jesus ficou ali. Só ele e aquela mulher. Sabe por quê? Porque aquela mulher havia ali um plano de salvação na vida dela. Então o mestre ali, aleluia, Deus falou e disse, porém, aleluia, Jesus e endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Olha, Jesus perguntando da mulher. Bom dia que Jesus perguntou da mulher. Mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que falavam do teu pecado? Onde estão? Aquela mulher ficou sozinha. E muitas das vezes é melhor você ficar sozinha do que você ficar perto de pessoas que te acusam. Muitas das vezes é melhor você caminhar só você e o mestre, de ficar perto de pessoas que vão te levar a pecar. Muitas das vezes tem pessoas que vivem depressão, que não são felizes se não tiver alguém perto dela, mas se você tem Jesus no teu coração, você tem tudo. E muitas das vezes aquela multidão estava ali perto daquela mulher, não era para ajudar aquela mulher, mas era para acusar aquela mulher. Era para ver a condenação daquela mulher e para ver ali a acusação também ao próprio mestre. Eles não queriam só acusar a mulher, mas já queriam acusar o mestre. Aleluia, Jesus. Então ele disse para a mulher: onde estão teus acusadores? Aonde está aqueles que te acusam, mulher? Ele perguntando para a mulher, Jesus conversa com aquela mulher e fala para ela: ninguém te condenou? Ninguém te condenou? Aqueles que falavam da lei, aqueles que disseram que tinha aleluia, apedrejar a mulher adúltera? Ninguém saíram de perto porque estava com o pecado escondido.
estava com pecado ali na consciência, estava com pecado no coração e deixaram Jesus sozinho com aquela mulher. E deixaram Senhor Jesus ali sozinho, ele e a mulher pecadora. Por isso que muitos não querem ouvir a palavra de Deus e te deixam sozinho, falando sozinho. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus foi lá e mostrou aonde estavam os seus pecados. A palavra de Deus foi lá e mostrou na sua mente, tu que acusa o teu irmão, tu também tem pecado. E a palavra de Deus estava lá. Aleluia, Deus falando, aleluia, Jesus com todos. Aleluia, e falando ali com aquela mulher, mas aquela mulher que tinha sido pega em adultério, ela ficou lá. Ela ficou lá perto de Jesus. Sabe por quê? Porque perto de Jesus ela ia ter o perdão. Porque perto de Jesus ela ia ouvir dele o que ele iria falar com ela. Porque perto de Jesus ela iria ouvir a sua sentença, o que ele iria dizer a ela. E interessante, né? Aqui que ele diz a esta mulher, e ela disse: Ninguém, Senhor, ninguém. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peque mais. E você entendeu? Os acusadores da mulher não ficaram para condenar a mulher, para ver Jesus condenar a mulher, porque eles tinham também pecado. Porque Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles sabiam que isso não era só adultério que era pecado. Eles sabiam que não honrar pai e mãe era pecado. Eles sabiam que mentir era pecado. Eles sabiam que ter pecado escondido era pecado. Eles sabiam, eles eram conhecedores da lei. Eles estavam ali querendo acusar o mestre na própria lei. Mas eles não sabiam que Jesus veio para os pecadores, que Jesus veio para perdoar os pecados, que Jesus veio para nos levar ao arrependimento e não sermos condenados, mas nós sermos perdoados. E o que foi que ele disse para a mulher? Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Então Jesus ele disse: se eles, doutores da lei, se eles que crê na lei, não te condenaram, eu também não te condeno. Vai e não volte mais a pecar. Foi para isso que Jesus veio até, para nos perdoar. Aleluia, para entender que todos nós temos as nossas falhas, que nós não temos o direito de condenar a ninguém. Nós não temos o direito de dar a sentença de morte a ninguém. Nós não temos o direito de lançar ninguém ao inferno, à condenação. Sabe o que é que Jesus quer que eu e você fale? Do evangelho do arrependimento. Te converte, muda teu coração. Te arrepende dos teus pecados antes de falar do pecado dos outros. Se arrepende primeiro dos teus pecados. É isso que o Senhor veio nos falar aqui nessa manhã. Arrependimento, perdão, reconhecimento que eu sou falha. Não posso estar em adultério, mas há alguma falha na minha vida. É isso que o Senhor estava falando. Está em adultério, mas não condena. Está em adultério, mas não julga. Está em adultério, mas não fala mal dos que estão em adultério. O que o Senhor está dizendo aqui? Tu é santo? Tu não tem pecado para te julgar os outros, para te condenar os outros, para te falar dos outros? Não. Então, o que ele estava dizendo aqui? Arrependei-vos. Vamos nos arrepender. Vamos nos arrepender e vamos parar de praticar o pecado. Ele disse para aquela mulher: perdoados são teus pecados, vai e não volte mais a pecar. Ele não disse: te perdoo hoje, volta para o mesmo pecado. Ele não disse isso porque as pessoas usam que Jesus perdoou 70 vezes, 7 vezes. Ele nos ensina a perdoar, mas ele não ensina que eu tenho que viver numa vida de pecado.
Ana dizendo: vai e não peques mais, vai e não mente mais, vai e não rouba mais, vai e não adultera mais, vai e não tem inveja mais, vai e não tem ciúmes mais, vai e não trai mais. Então Jesus está aqui dizendo: perdoados são teus pecados, mas não voltem para o pecado, não voltem para o lugar aonde você vai pecar, não volte ainda para as amizades que vai te levar para o pecado, não volte. Ele está dizendo: eu perdoo vocês, mas não volte para as práticas velhas, não volte para as práticas do pecado, não volte, continue limpe, continue se limpando, continue ali se arrependendo, continue todos os dias se arrependendo, mas não volte a pecar. Não volte a mentir, não volte a velha criatura, não ressuscite a velha criatura, não volte a comer com os porcos, não volte ali, aleluia, sujar a tua casa, que o Espírito Santo está limpando, limpando o teu coração, não volte a te contaminar. Não volte, aleluia, Jesus, nas práticas do pecado, ele está dizendo: não volte. Eu perdoo sim, mas não volta a pecar. Eu perdoo, está perdoado, vou perdoar até o arrebatamento eu vou perdoar. Você sabia? Até o dia do arrebatamento nós teremos, até chegar o dia do arrebatamento, nós temos, sim, teremos sempre o perdão de Deus e a chance de não voltarmos a pecar. Sempre teremos pecado de morte, pecado que nos tira da presença do Senhor, pecado que esfria do amor do Senhor. Hoje você não tem amor para ler a palavra, para orar, para jejuar, para estar na casa do Senhor, para ter alegria, para evangelizar. Hoje você não tem amor por vidas, hoje você não tem amor por falar, por sentir a presença de Deus, porque falar até o diabo fala o nome de Deus. Até ter a presença de Deus em nosso coração, sentir o Espírito Santo nos livrando, dizendo para nós: não, não vai para aí, porque aqui tu vai te sujar. Não faz isso, porque aqui tu vai te sujar. Não faz isso, eu estou no teu coração, eu não quero sair do teu coração, eu não quero que você volte para o pecado. Eu te perdoei, eu te limpei, continuo te limpando a cada palavra, a cada meditação, a cada renúncia. Eu estou te limpando, estou fazendo a obra. Não te tomar a ceia sem dar o dízimo, uma pessoa está pecando? Não, não. A Bíblia não diz isso. O que que a Bíblia ensina para nós ceiarmos? Se não tem nenhuma acusação na nossa mente, nós podemos ceiar. É isso que a Bíblia ensina. Se eu me arrependo dos meus pecados, na minha mente não tem nada que me acuse, eu posso ceiar. Não existe que eu não possa ceiar por causa que eu não dizimo. Não existe isso na palavra de Deus, isso é doutrina de homem, não doutrina da palavra. Por isso que eu digo para vocês: estude a palavra de Deus. Procure conhecer a palavra de Deus, para que vocês não sejam enganados pela palavra. Pessoas usam a palavra e colocam lá os seus fermentos velhos naquela mistura para poder dar um pão velho para vocês. O inimigo, ele é o maior conhecedor da palavra. O inimigo sempre vai querer vir nos enganar através da palavra de Deus. Mas ele vai pegar, colocar ali a mistura dele. Vai querer colocar o joio, a raiz, né? E a erva danina. Então ali você está sendo limpo, está sendo purificado. Conheça a palavra. Se você nem precisa pregar a palavra, mas você precisa conhecer. Porque se a palavra diz que você pode fazer, faça. Faça, porque nenhum homem dessa terra vai poder te condenar. Nenhuma mulher vai poder te condenar. Ninguém vai poder te amaldiçoar se você obedece a palavra de Deus. Se você procura viver esta palavra e obedecer esta palavra de Deus. Mas muitos estão vivendo aí em condenações por causa das mentiras. A apostasia, né? Apostasia. Ninguém pode misturar o santo com o profano. A apostasia é isso, é o profano misturado na palavra.
É o espírito de Jezebel dentro da igreja. É o espírito de Jezebel colocando as práticas do mundo dentro da igreja, os ensinamentos do mundo dentro da igreja do Senhor. Mas você que é a igreja, não aceite. Não aceite. Não aceite aquilo que não vem da palavra de Deus. Não aceite. Pode ser quem for que estiver pregando para você. Não está na palavra de Deus, não aceite. Mas uma coisa eu digo para vocês: vamos prestar conta. Todos nós vamos prestar conta daquilo que nós falamos que não está na palavra de Deus. E eu oro, né? E eu oro para mim não cair em tentação e para mim procurar viver a palavra de Deus. E oro por esses que estão aí corrompidos. Aleluia. A mulher adúltera estava na presença do mestre. E o que foi que ele disse? Cadê os teus acusadores? E todos foram embora. E é isso que acontece. Se fosse. Olha o que o Espírito Santo me fez, trouxe à memória. Quando Jesus estava dando a ceia, a última ceia, todos os discípulos estavam ceando com ele, não era isso? O próprio Judas que ia traí-lo. O próprio Pedro que ia negá-lo 3 vezes. E Jesus disse para Judas: tu não podes ceiar comigo, porque tu vai me vender, tu vai me trair. Jesus sabia que todos ali ainda não eram perfeitos. Jesus sabia que o Espírito Santo ainda não estava no coração deles, que ainda não tinham tido conversões, ainda não eram convertidos. Jesus estava ensinando, mas todos ali ceiaram com o Mestre. Jesus não impediu nenhum deles a ceiar. Jesus não impediu Pedro, que ainda não era convertido, a ceiar. Pedro, tu não pode ceiar comigo. Jesus não impediu Judas a ceiar. Ceiou com os discípulos. Ceiou com o traidor. Essa é a diferença. Ele veio para os pecadores e ele estava ali, aleluia, mostrando aos pecadores: eu te amo. O que eu tenho para vocês é que vocês ceiem comigo. O que eu tenho para vocês é esse banquete. E o que que aconteceu depois que Jesus se levantou dali, da última ceia? Houve a traição, Judas o vendeu e Pedro negou por 3 vezes. Mas quando, aleluia, Jesus, o Senhor passou pelo todo o sacrifício, que Jesus passou por tudo que tinha que passar e que ele ressuscitou ao terceiro dia e voltou novamente à presença dos discípulos. Ele, aleluia, Deus, ele disse que iria e que não deixaria só os discípulos, não deixaria só nenhum de nós, que enviaria o Espírito Santo de Deus, esse a qual nos convenceria dos nossos pecados. Então, foi quando o Espírito Santo tomou o coração de Pedro, o coração dos discípulos, e o Espírito Santo veio convencendo a todos a se converter, a ser transformado. E Pedro foi transformado no Pedro ali maravilhosamente, e todos os discípulos foram convertidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, as pessoas preferem usar a palavra para condenar e Jesus usa a palavra para perdoar, porque ainda estamos no tempo da graça, no tempo do arrependimento. Vamos nos arrepender, mas não voltemos ao pecado. Vamos nos esforçar para não voltar para o pecado. Amém? Temos na presença do Espírito Santo somente no caminho da verdade e da vida que seremos convertidos. Por isso, você que está afastado do caminho, eu digo para você: volte para a presença do Senhor. Volte para o caminho, continue no caminho, porque Ele está te transformando, Ele vai te transformar, Ele está te convertendo através da Santa Palavra. Basta você dizer: eu quero. Eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar, eu quero sentir a presença do Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo na minha vida, eu quero que o Espírito Santo de Deus continue, aleluia, me libertando, me transformando, me limpando, me convertendo através da sua santa palavra. Basta você dizer: eu quero, eu não benção, mas não quero o Espírito Santo.
Muitos querem suas curas, seus milagres, mas não querem largar o pecado. Preferem estar no pecado, mas querem as suas. Abençoar, Jesus sempre vai abençoar. Curar, Ele sempre vai curar. Abrir portas, Ele sempre vai abrir portas. Mas para eu ser transformada, eu preciso querer o Espírito Santo. Eu preciso querer a palavra de Deus que transforma a minha vida, que me converte, que me limpa de todo o pecado. Então, Senhor, Tu é Deus, para como o Senhor deu a palavra que perdoa o nosso pecado. E quando o Senhor perdoa o nosso pecado, nós somos curados. Espírito Santo de Deus, venha nos converter, nos ajuda a não voltarmos para o pecado. Espírito Santo de Deus, nos santifica, nos purifica, nos lava de todo o pecado para permanecermos limpos para a vinda do Senhor Jesus. Ô Senhor, nesse momento, dá vitória na área sentimental, na área financeira, na área espiritual, principalmente, Pai. Abençoa as famílias, abençoa os filhos, abençoa, Senhor, aqueles que estão nas UTIs, Senhor, as mãos dos médicos, abençoa as mãos das enfermeiras, abençoa as mãos dos trabalhadores, Senhor, meu Deus e meu Pai. Assim eu te peço, em nome de Jesus, abençoa nossas mãos, abençoa nossos pés, para nós caminharmos, Senhor, no Evangelho, aleluia, no Evangelho de Cristo, no Evangelho da verdade, no Evangelho do caminho, da verdade e da vida. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, nos dá sabedoria e entendimento da tua santa palavra, para nós sermos libertos dos nossos pecados e sermos verdadeiramente convertidos, em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada família, abençoa os empresários. Senhor te abençoe, Senhor te guarde, Senhor levante seu rosto sobre ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém.